Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, irmãos que estão em suas casas, nos vendo pelas mídias sociais. Os irmãos podem tomar assento. Agradecemos aqui a nosso grupo de louvor. Deus continue abençoando suas vidas. Pastor Ribeiro pede para avisar os obreiros e líderes da igreja que domingo que vem, após a escola bíblica dominical, haverá a última reunião do ano. Então, obreiros, líderes, todos aqueles que têm a liderança na igreja, obreiros, deverão estar aqui domingo, logo a seguir a escola bíblica dominical. Igreja do Senhor, nós temos observado-nos nesses tempos que estamos passando, que em virtude da pandemia, em virtude desta situação, que graças a Deus nos parece que está sendo resolvida, está finalizando, temos observado que existe um certo esmorecimento na vida de alguns, e nós queremos reforçar nesta palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, falar especificamente com você nesta noite. E para nós outros que fazemos parte da igreja do Senhor, uma palavra de reforço para que nós prossigamos nesta caminhada com fé, conforme o primeiro hino que foi cantado. Está dentro dessa temática que nós queremos falar nesta noite. De você que porventura encontra-se meio cambaleando ou meio enfraquecido nesta caminhada, o Espírito Santo de Deus pede para que você ouça com atenção esta mensagem e coloque-a no seu coração doravante, para você permanecer firme nela até o fim. Ir até o fim é algo muito importante para nós cristãos. Nós queremos, para falar um pouco sobre este assunto, ler 3 versículos da Bíblia que falarão praticamente o mesmo tema, a mesma mensagem. São 3 versículos. O primeiro deles está no livro do profeta Daniel, capítulo 12, e no último versículo, fechando as profecias de Daniel. O outro está em Mateus, capítulo 14, ou melhor, capítulo 24 e versículo 13. E o outro no último livro da Bíblia, capítulo 2 e versículo 10, a parte C deste versículo. São 3 versículos que estarão falando a mesma mensagem. Que diz assim o primeiro versículo que nós acabamos de mencionar, de Daniel 12, 13, diz assim: a palavra do Senhor sendo falada pelo anjo que Daniel teve a conversa. Ao final da conversa, o anjo diz assim: Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Mateus 24, 13, diz assim o Senhor Jesus falando agora: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte C, diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, 3 versículos que dizem o mesmo assunto, o mesmo tema, para ficar bem reforçado, para nós que estamos
na igreja militante do Senhor, como nós ensinamos na sexta-feira. Igreja militante do Senhor é esta que está aqui, que está combatendo o bom combate, que está militando cada dia, para que nós permaneçamos firmes neste propósito santo de ir até o final desta caminhada. O primeiro versículo que lemos fala especificamente a Daniel, como nós vimos, é o anjo conversando com Daniel. E Daniel, quem foi Daniel? Daniel foi um adolescente, provavelmente com seus 15 anos de idade, de uma família nobre, que foi retirado à força, praticamente, de sua família em Judá e levado cativo para a Babilônia, onde ele viveu o restante da sua longa vida, provavelmente para mais de 85 anos de idade. Durante este período, onde permaneceu no cativeiro babilônico, Daniel teve várias experiências que marcaram sua vida, dentre as quais podemos ressaltar a profecia que trata dos acontecimentos futuros, abordando as 70 semanas de Daniel, que são base de ensino de escatologia, registradas no capítulo 9, 24 a 26 desse mesmo livro de Daniel. Daniel, já com a sua idade avançada, o anjo que conversava com ele encerra suas palavras dizendo, como nós acabamos de ler: tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Agora, já os outros 2 versículos que nós lemos aqui, de Mateus 24 e Apocalipse 2, falam especificamente a nós, diretamente a nós, a você, como eu me referi no início das palavras, que veio neste culto e que possivelmente pode estar meio balanceando, que nos vê nesse momento também, que está nas mídias sociais, que nos assiste, aqueles que estão aqui no templo. Ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Essas são as heranças, são as promessas que estão prometidas para aqueles que mantiverem fiéis, firmes, nesta caminhada até o fim. Fato é que podemos observar nos 3 versos lidos, que nos dizem bem claro a condição que devemos manter em toda a nossa trajetória de vida como cristãos e defensores da fé cristã, a nossa perseverança. Palavra esta que já foi referida aqui em cima deste púlpito, neste culto de hoje. Perseverança nesta caminhada até o fim. Observação: não adianta ser perseverante e ir até o meio, ou até quase o fim. Não, tem que ir até o fim. A igreja militante tem que ir até o fim. A igreja triunfante, que é composta pelos nossos irmãos que já passaram para o Senhor. Eles combateram o bom combate, terminaram a carreira e guardaram a fé. Mas nós que aqui estamos, temos que permanecer, temos que ter esse propósito firmado cada dia, de irmos até o fim. É o fim que é a parte melhor, como o próprio Salomão escreveu, que o fim é melhor do que o início de todas as coisas.
As recompensas como a salvação e coroas só serão entregues depois do fim, àqueles que lá chegarem. É uma realidade que nossa caminhada, vezes por outras, encontramos obstáculos, desafios, lutas, dores, enfim. Ora estamos nas montanhas, desfrutando dos bons ares. Ora depois estamos atravessando alguns desertos. Passamos outras vezes pela escuridão de alguns vales. Mas deixa-me falar uma boa notícia para você nesta noite. Deus é o mesmo que está com você nas montanhas. Deus é o mesmo que está com você no deserto. Deus é o mesmo que está com você passando pela escuridão dos vales. E te diz, reforçando isso ainda mais, seja forte, seja corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você passar. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está com você, meu querido irmão ou amigo que está nessa situação nesta noite. Quando nós estivermos que passar por alguma provação, passamos lá, cantando sempre uma canção que eu gosto muito, aquela canção antiga, não é? Que diz assim: subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo o morro muito alto, minha cruz começa a escorregar. Aí eu canto um hino de louvor. Jesus Cristo vem me ajudar. Jesus está sempre com os braços abertos. Deus está sempre contigo para te ajudar, para te dar força, para você prosseguir nesta caminhada até o fim. Se você tinha essa ideia de parar neste culto de hoje, o Espírito Santo manda esta mensagem dizendo para você ir até o fim. Glória a Deus por tudo isso. Nós vemos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que nós lemos um versículo, agora o capítulo todo, 24, Jesus dando um relato, sinais que aparecerão por ocasião dos últimos dias e que se intensificarão à medida que o fim se aproxima. Nós vemos muita falsidade acontecendo, e a religiosidade transitando, muitas das vezes até no nosso meio, aumentando até às vezes dentro das próprias igrejas. Jesus continua relatando os sinais, dizendo que guerras e rumores de guerra, terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Quando se fala em rumores de guerra, nós vamos observar as notícias de hoje, nós vemos países que estão na iminência de guerra, como Índia e China, não é? A China colocando reforço nas suas fronteiras, o Taiwan e a China demonstrando poderio bélico na sua aviação e através até de drones para intimidar o Taiwan. O Estado Islâmico reivindicando ataques contra talibãs no Afeganistão. Estados Unidos da América contra a China, constante ameaça de guerra. Isso está acontecendo hoje, nos nossos dias. Quando se fala em terremotos de magnitude de 5.0, acontecendo todos os dias. Dia 28 de novembro passado, aconteceu um terremoto no Peru, abrangeu até algumas partes do Brasil, Colômbia, Equador. No Japão, terremotos quase que
direto acontecendo, né? Na Nova Guiné, dia 30 de novembro passado, no próprio Estados Unidos da América. Enfim, são sinais que estão acontecendo e em grandes escalas. Sabemos que isso tudo nos mostra, isso tudo nos chama atenção, isso tudo fala contigo de que o fim se aproxima. A perseguição do povo de Deus, a perseguição ao povo cristão aumentou em 2020 em 30%. E cada dia aparecem mais casos de perseguição, inclusive aqui no Brasil. Aumento da violência, do desrespeito aos valores cristãos, a falta de amor natural, o desrespeito à família. Tudo isto nós estamos observando que está acontecendo aos nossos olhos. E nós, os viajantes, os peregrinos, como forasteiros que somos, desta caminhada, estamos atentos e perseverantes, aguardando firmes no propósito de chegar até o fim. À medida que aumentam os sinais, sabemos que o dia da volta do Senhor se aproxima para arrebatar a sua igreja querida. Hebreus 10, 37 e 38 confirma isso, quando o escritor diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. E prossegue dizendo: mas o justo viverá da fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. O escritor aos Hebreus assim se expressa àqueles que estão nessa caminhada: não retroceder, não parar, muito menos retroceder, mas prosseguir avante, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Não pare, não pare. Se você tinha essa ideia de parar, não pare. Firme mais o teu propósito nesta noite com Deus, de prosseguir nesta caminhada, porque o fim se aproxima. Está no calendário de Deus que vai acontecer o arrebatamento da igreja. É exatamente sobre este risco, sobre este perigo, que nós queremos chamar a atenção para não parar na caminhada da fé. É sobre esta temática que nós estamos nos referindo nesta noite. Não parar, ir até o fim. Na verdade, veja bem, na verdade, quando você tem o desejo de parar, somente você que para. As coisas todas que estão ao seu redor continuam andando normalmente. Você parando, somente você que para. As outras coisas todas prosseguem na sua caminhada. Da mesma maneira que o anjo falou a Daniel: tu, porém, vai até o fim. Nós queremos falar a você também. Vai, meu irmão, vai, meu amigo, que se porventura por esta rede social esteja nos vendo e está passando esse momento de oscilação na sua caminhada espiritual, esta é uma oportunidade para você firmar o propósito de prosseguir e ir até o fim. Não pare, muito menos recue, mas avance, nem que seja chorando, gemendo, vá até o fim. A salvação é como um projeto que resolvemos empreender na nossa vida espiritual, que requer esforço. O reino dos céus é tomado à força. Exige força de você, exige esforço da sua parte. Você tem que despender esforço para estar salvo, para manter a salvação na tua alma.
Aquela corrente de ensino, uma vez salvo, salvo para sempre, é uma enganação, é uma heresia. A salvação é um processo que acontece imediatamente na vida das pessoas. E ela deve ser cuidada 24 horas ininterruptas, para que ninguém venha tomá-la de ti e você possa permanecer firme até o fim. Alguém pode até questionar o porquê tem que se esforçar tanto, perseverar tanto, sendo que Jesus já fez tudo, derramou seu sangue, morreu na cruz para nos salvar. A verdade é que existe uma força contrária, uma batalha espiritual que se instala na vida das pessoas que decidem caminhar com Jesus. O pastor falou que aqui quem chega está com a bandeira levantada da vitória, porque é uma vitória você chegar até aqui, é uma vitória você estar participando dos cultos, é uma bênção, é uma vitória tão grande, e é mesmo, porque você é um vencedor, você está mantendo firme essa postura de um cristão valente, de um cristão vencedor, que vai até o fim, que vai perseverar até o fim. E a Bíblia vai nos dizer lá em Efésios capítulo 6, o que nós devemos fazer por causa dessa batalha que nasce. Os irmãos conhecem esse texto. Devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revestirmos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. É ele, o mentor, que está por trás desta batalha que se trava, que se instala na sua vida espiritual, na sua caminhada de fé, para querer trazer entristecimento, para querer trazer amargura, para querer trazer a vontade, o desejo de querer parar. Mas se você revestir de toda a armadura de Deus, buscar força no Senhor, você então terá condições de suportar, de resistir esta luta. Porque Paulo continua dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É nesta batalha que só se vence usando armas espirituais. Ou seja, as armas específicas para este tipo de guerra. E a Bíblia vai nos ensinar, vai nos mostrar, lá em 2 Coríntios, capítulo 10 e 4, quando Paulo diz à igreja de Corinto que as armas, quais são essas armas? Quando ele diz as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. É estas as armas que você, meu irmão, você, ouvinte da palavra do Senhor, que você deve empregá-la nesta luta. Não adianta querer combater com armas materiais, não adianta querer combater com recursos próprios, porque as armas têm que ser específicas, e as armas específicas é joelho dobrado no chão, é unção, é virtude, é busca constante a Deus, para que você possa manter firme e resistir contra as astutas ciladas do diabo. Armas espirituais. É por causa desta pressão, desta força, que muitos tendem a parar, a desanimar, mas nós, que estamos juntos, nós não queremos de maneira nenhuma que isso aconteça com você, ouvinte, com você que nos ouve aqui no templo. Queremos que você possa ir até o fim, e nós iremos dizer
tantas quantas vezes forem necessárias. Vá até o fim. Nem que seja derrapando, deslizando, caindo, mas levantando e prosseguindo. Não pode ficar prostrado. Não pode ficar estagnado. Não pode, senão você não será contemplado com as promessas que estão estabelecidas para aqueles que forem e chegarem até o fim. Vá até o fim. Daniel foi incentivado pelo anjo que com ele falava, vai até o fim, e ele foi. Ele chegou até o fim de sua carreira, sempre fiel a Deus, com uma vida longa, como nós já dissemos, para mais de 85 anos de vida, chegando pelos 90, na sua caminhada. Ele combateu o bom combate da fé, perseverou e chegou até o fim. Mas antes de chegar até o fim, ele, Daniel, teve que passar por várias situações difíceis. Como nós já dissemos, ele foi retirado do seio da sua família, um menino de 15 anos de idade, um adolescente, tirado do seio da sua família, para ser levado a um local completamente diferente dos seus hábitos, da sua cultura judia. E agora ele teria que se ajustar à cultura babilônica, que era exatamente tudo ao contrário. Houve uma mudança brutal na vida de Daniel, mas o menino Daniel, adolescente, criado numa família que o ensinou a adorar ao Senhor Deus, Jeová, a qual ele servia. Logo de cara, quando chega naquele palácio, troca o nome dele. Ele chamava-se Daniel, que significa Deus é o meu juiz. De repente, o nome de Daniel é trocado para Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Uma entidade pagã, demoníaca. Daniel teria que absorver tudo isto, mas ele estava com seus olhos fixados no Deus Jeová, a qual seus pais ensinavam. Ele estava firme na promessa, ele estava resoluto com a sua fé naquele Deus Jeová a qual ele estava servindo. Foi uma mudança brutal. De repente chega a hora da refeição, Daniel terá que se alimentar, e ele percebe que aquela alimentação que estava servida à mesa do rei, ele percebe que aquele alimento era oferecido a entidades pagãs, era oferecida a ídolos. E ele, como menino temente a Deus, fiel, perseverante no propósito estabelecido por ele, de ser fiel até o fim, ele colocou no coração em não se contaminar. Os irmãos conhecem a história. Nós estamos vendo a mudança brusca que aconteceu na vida desse jovem, Daniel. Vários outros desafios teve que passar, até mesmo sentenciado à morte, por causa da sua fé. Era um jovem de oração. 3 vezes ao dia, ele entrava no seu aposento, com as janelas abertas para a banda de Jerusalém, dobrava o joelho e orava a Deus. Em meio àquela angústia terrível, sabendo o que iria acontecer, e isto não trouxe medo, não trouxe timidez na fé
de Daniel, ele manteve-se íntegro em toda a sua trajetória de vida, inclusive nesta, em que ele estava sentenciado a ser morto, quando o seu fim seria ser lançado na cova dos leões, para ser devorado por aqueles leões famintos que o esperavam. O próprio rei Dario, quando levanta pela madrugada, pelas 4 da manhã, possivelmente não dormiu aquela noite, tentaram alegrar o coração dele, estava muito triste, porque ele amava Daniel, mas a palavra de rei não volta atrás, estava selada e tinha que se cumprir. Ele levanta, triste, de madrugada, chega aproximadamente à boca daquela cova, e lá de cima, o rei sussurra, uma voz triste, dizendo: ó Daniel, dar-se-á o caso do Deus a quem você serve, ter livrado das garras do leão. Lá no fundo daquela cova fria, com aqueles leões que estavam quietinhos, sentados junto com Daniel ali, ele diz: ó rei, vive para sempre. O Deus a qual eu sirvo me livrou das garras do leão. Não há muralhas. Nós cantamos aqui no início do culto. Não há muralhas que possa te abater. Para o crente fiel, não há muro que se levante e que te venha abater a tua vida espiritual. Você pode. Você é um vencedor. Em nenhum momento destas provas duras, Daniel deixou de ser fiel e ele chegou até o fim. E nós queremos, para ilustrar ainda mais um pouco esta palavra de reforço espiritual para a sua caminhada e propósito que você tem de prosseguir até o fim, nós queremos falar um pouquinho sobre o caso de Jó. Quanto foi provado, quanta dor, quanto sofrimento. A Bíblia vai nos dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, muitos empregados, e tinha 10 filhos lindos e maravilhosos, composto por 7 homens e 3 meninas. Portanto, ele era um fazendeiro, um agricultor rico naquela época. Mas olha só o que diz a Bíblia. Vivendo no auge daquela alegria, daquela prosperidade, daquela beleza, uma investida de Satanás. Jó perde todo esse patrimônio que nós acabamos de relacionar aqui. Fica seus 10 filhos. Os seus 10 filhos estavam lá na casa, se banqueteando, se confraternizando. Daqui a pouco, numa outra investida de Satanás, perde os seus 10 filhos. Que luta, que dificuldade. Agora, como se não bastasse, a dor, o sentimento de perda dos filhos, Jó é acometido de uma chaga mortal da cabeça até os pés. Um homem rico, um homem respeitado naquela ocasião, um homem com patrimônio vasto, próspero, de repente chega a esta situação que os irmãos estão vendo que a Bíblia nos fala. A chaga mortal era tão intensa que Jó precisava fazer uso de cacos de telha para amenizar a coceira tão forte. Que coisa terrível, para aliviar aquele mal tão grande. No auge daquela dor, daquela angústia, daquela tristeza, da onde ele menos esperava, levanta agora a sua esposa e diz:
ainda conservas tua fidelidade, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Meus irmãos, meu amigo, às vezes, gente até da própria família, da onde nós menos esperamos, se levanta para te desanimar, sabia? Nesta sua caminhada da fé, como foi o caso da esposa de Jó. E aí Jó responde para ela. Jó possuía 4 virtudes no primeiro versículo da sua história. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Este homem, Jó, Deus permitiu que tudo isso acontecesse com ele, sendo a fé dele provada, porque Deus sabia que Jó jamais o decepcionaria pela sua estabilidade espiritual e pela sua fidelidade com ele. E Deus sabia disso e foi permitindo que Satanás desse para mais de 5 investidas, tirando tudo que Jó tinha, e por fim, tirando a sua própria saúde, e por fim, tirando a sua própria família, e por fim, tirando até seus próprios amigos. Ficou Jó sozinho. Ele diz: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em nenhum, sequer momento das provações de Jó, ele deixou de ser fiel, alcançando o fim vitorioso. Mas o que nos alegra bastante, igreja, meus irmãos, é o que Jó, depois de passar, no auge do sofrimento, ele profere uma das mais belas, lindas profecias que a Bíblia cita a respeito de Jesus. 19:25 de Jó, ele diz assim: ele encheu o pulmão de ar, já com as suas forças esvaídas, com o seu porte físico completamente descaído, sozinho, ninguém, família, amigos, propriedades, filhos, nada mais. Ele enche o pulmão de ar e diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Final da história, os irmãos conhecem. Recebeu tudo em dobro. Concluindo, quero pedir para a igreja que se coloque em pé. Concluindo esta mensagem que nós enfatizamos bem, muito bem, e está muito bem claro, e não se pode ter dúvida, é de que você não pode parar. Você não pode parar. Se você tinha essa ideia, mude essa ideia hoje, agora. Finalizando essa mensagem, eu te pergunto: será que alguém que iniciou esta caminhada se encontra desanimado? Se encontra triste? Está amargurado? Alguém te entristeceu? Algum familiar te desanimou? Alguma luta você foi provado e não conseguiu manter firme? Alguma dificuldade muito grande? Será que alguém? Se houver alguém com esta ideia, mude de pensamento hoje.
Mude de pensamento hoje e vá em frente. Não pare, vá até o fim. Sabe por quê? Sabe por quê? Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39 diz assim: Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E continua dizendo a palavra: porque eu estou bem certo de que nem a morte, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10, letra C. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como a palavra nos diz que nada, absolutamente nada, nos fará parar. Nada, absolutamente nada, te fará parar, meu ouvinte, meu irmão. Nada, absolutamente nada, nos fará parar no caminho. E nos coloca numa posição de vencedor. Você é vencedor. O pastor reiterou aqui e eu falo novamente: você é um vencedor. Nós somos uns vencedores. Nós estamos combatendo o bom combate. Estamos enfrentando lutas, dificuldades. Mas aqui estamos firmes e fortes, resolutos nessa nossa caminhada da fé. E nada nos fará parar. Nada, absolutamente nada, e nos coloca numa posição de vencedor. Como diz, mas vai que vencedor, aí vai a recompensa para quem não para e chega até o fim, como nós lemos nos 3 versículos. A Daniel vai até o fim, porque tu levantarás nos fim dos dias e receberás a tua herança. Jesus diz, perseverar até o fim. O que acontece? Será salvo. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. E ao vencedor, finalizando, ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Não sofrerá o dano da morte espiritual. Receberá uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece, senão só você que vai receber. Regerá as nações com poder e com vara de fel. Receberá vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus santos anjos. Ao vencedor, assentará com Jesus no seu trono, assim como Jesus venceu e se sentou com seu Pai no seu trono. Portanto, meu amigo, meu irmão, e quem nos ouve até pelas redes sociais, persevere até o fim, jovem. Mantenha-se a postura íntegra diante de Deus, porque você é um vencedor. Você será galardoado com a coroa da vida, com a coroa da vitória, com a coroa da justiça
que o Senhor justo juiz te dará naquele dia, conforme diz Paulo. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos dando graça, firmeza de propósito, para permanecer nesta caminhada, pelos sinais do capítulo 24 de Mateus. Algo está para acontecer. A igreja almeja esse dia. Os irmãos da igreja triunfante estão aguardando ansiosamente esse dia, para que a igreja militante seja arrebatada e a igreja triunfante se junte com a igreja militante nas nuvens dos céus e prossigam a viagem. E lá no céu, não é igreja triunfante nem militante, é a esposa, é a noiva do Cordeiro, adornada, ataviada, a qual ele irá receber. Que bênção, que coisa linda, maravilhosa. Lá estarão, né, todos os nossos entes queridos, todos que já passaram. Minha mãe completa 1 ano hoje, que o Senhor recolheu. Ela é a igreja triunfante. Ela está aguardando, meu sogro, nossos patriarcas, nossos pioneiros, estão aguardando. Que Deus abençoe, querida igreja. Se houver alguém nesta noite que porventura fez uma análise e percebe que isso acontece, hoje é o dia 5 de dezembro de 2021. Igual a este dia e igual este momento, nunca mais haverá. É um milagre que não irá mais repetir. Toda a história, seja ela qual for. Se houver alguém nesta noite que queira firmar o propósito, que queira melhorar o seu caminho diante de Deus, quem sabe? Esta é a hora então oportuna. Se houver alguém que quiser vir aqui à frente, existe aqui uns quadradões aqui que o distanciamento é observado. Se porventura não há ninguém, amém, que Deus continue abençoando você, meu irmão, amigo, que porventura nos ouviu, nos viu também pela rede social. Que você, aonde estiver, firme este propósito. E se quiser mandar uma mensagem pela mídia da igreja, né? Pode também mandar, né? Pela página da Facebook, né? Pelo YouTube. E aí então nós iremos ajudá-lo, iremos estar junto com você. Então nós queremos finalizar este culto orando a Deus, pedindo ao Senhor que nos leve em paz e nos dê uma boa semana de bênçãos. Reforçando então que no domingo, após a escola bíblica dominical, haverá reunião de obreiros e liderança da igreja com o pastor Ribeiro, logo após a escola bíblica dominical. Oremos. Senhor, Deus nosso eterno, bondoso Pai, te louvamos pelo privilégio, Senhor, de aqui sermos instrumentados por Ti, nesta palavra de reflexão, nesta palavra, Senhor, de reforço, de ânimo para aqueles que nos ouviram, Senhor, e até mesmo para todos nós, Senhor, que possamos manter a nossa vida sempre preparada, sempre pronta nesta caminhada, nesta nossa escalada da fé. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, que neste momento, Senhor, onde regressar aos seus lares, quem precisar viajar, que, Senhor, esteja com eles pelas estradas por onde passarem, guardando-os, protegendo-os com a tua mão poderosa.
Deus, dá-nos uma noite de bênção e de paz e também uma boa semana na Tua presença, se assim for, meu Deus. Que a Tua graça sobre nossas vidas cada dia mais seja mais íntima, mais evidente em cada um de nós. Pai amado, Pai bendito, é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você, meu irmão, seja com o seu ministério, seja com a sua família, com a igreja do Senhor. E todos que creem desta maneira, digam amém. Agora, levante o seu punho cerrado para cima assim e vamos dizer assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos todos dizer, igreja? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana.